Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre o processo de controle e avaliação. Lembrando que nós já vimos, que o controle, juntamente com o planejamento, a organização e a direção, é uma função administrativa que compõe o processo administrativo nas organizações. Hoje nós vamos tratar então do controle de uma forma mais detalhada. Vamos lá então? Aqui nós temos um conceito, do Augustinho Paludo, dizendo que controlar consiste em quê? Em comparar o que foi planejado, os objetivos estabelecidos, os resultados pretendidos com aquilo que foi alcançado. Para fazer o quê? Para avaliar o sucesso ou insucesso de todo o processo administrativo. E o controle visa assegurar bons resultados e a melhoria contínua do processo de administrar. Então, como nós falamos, na introdução aí da nossa aula, o controle ele é uma função administrativa juntamente com o planejamento, a organização e a direção. É o famoso PODC. Então, essas funções administrativas aí, e o controle ele vai ser, então, a última etapa do processo administrativo. Então, é a última etapa aqui de todo esse processo. E o controle, ele então, ele surge, então, para fazer o quê? Para mensurar, medir, e também para avaliar os resultados da organização. Então, quando a gente fala em controle e avaliação, a avaliação ela está dentro do controle, ela faz parte do controle. E por isso que o controle aí, ele fecha esse ciclo do processo administrativo. Então, o controle vai dar o subsídio, aqueles elementos para o gestor poder buscar as soluções para aqueles problemas que foram ali identificados dentro desse processo administrativo, porque existe um planejamento, parte-se então para organizar, essa função administrativa da organização, que vai organizar ali todos os recursos disponíveis, recursos humanos, materiais, financeiros, todos os recursos para poder colocar o planejamento em prova, colocar ele ali em ação, fazer com que aquele planejamento seja executado. Temos a função da direção, que é aquele momento ali onde existe a comunicação, a liderança, a motivação. Então, é aquele momento das relações interpessoais, onde tudo ali acontece, mostrar o caminho, incentivar os colaboradores, motivar os colaboradores para colocar o planejamento em prática. E vem, então, a fase ali do controle e da avaliação, que vai coroar aí esse processo administrativo, comparando os resultados, o que era feito antes do planejamento e o que se obteve ali após o planejamento. Por isso que o controle e planejamento costumam caminhar ali bem juntos, um ao outro. Não que as outras fases, as outras funções não tenham essa importância, mas o controle não existe sem o planejamento, e o planejamento não faz sentido de acontecer se não houver o controle. Então aqui a gente segue, já que a gente falou de processo organizacional, de processo administrativo, a gente traz aí o conceito de processo administrativo aí do professor Augustinho Paludo, que nós vimos também na nossa aula, que trata do processo administrativo, para a gente poder lembrar que esse processo administrativo do planejamento, organização, direção e controle é um processo cíclico, dinâmico e interativo, pois além da sequência cíclica, o exercício das funções não ocorre isoladamente. Então, a gente faz o estudo dessas funções administrativas pela didática, a gente estuda cada uma dessas funções, mas a gente sabe que essas funções elas
são conjuntas, né? Elas acontecem ao mesmo tempo ali na organização e elas dependem uma das outras. Então, essa é a interatividade que existe entre as funções administrativas. E continuando aqui no conceito, diz que elas se interrelacionam e são dinâmicas, visto que estão continuamente incorporando formas mais eficientes de fazer, visando a melhoria contínua do processo. E aí a gente lembra, né, dessa figura aqui, quando a gente estuda o processo administrativo, as funções administrativas, essa figura aí é bom a gente ter ela sempre em mente na hora de fazer as questões, porque vai mostrar as funções, administrativa dentro desse processo administrativo que é cíclico, contínuo, dinâmico e interativo, né? Então a gente vê que começa lá no planejamento, passa pela organização, pela direção e vai finalizar aqui no controle. E isso acontece a todo momento na organização. E a fase do controle é esse momento que o gestor recebe as informações sobre os resultados. E aí ele vai poder ver aonde a organização está atuando com sucesso e onde aconteceu um insucesso. E essas informações colhidas aqui na fase do controle vão vir novamente aí para o planejamento para ver onde que a organização pode melhorar, quais são as ações corretivas que devem ser tomadas para que esse ciclo aqui comece novamente, as ações do planejamento sejam então revistas. Então até aqui a gente faz aí um resumo do que a gente viu, né, anteriormente sobre o controle e agora a gente vai entrar no processo de controle propriamente dito. Né? Aqui a gente vai ter, né, as fases do controle, porque a gente falou, né, e a gente viu que o controle ele é cíclico, ele é dinâmico, ele é interativo. E como ele é cíclico, ele vai ser composto de fases, né, etapas aí para poder acontecer. Então a gente vê como uma primeira fase o estabelecimento de padrões ou critérios, que é nessa fase que os padrões são definidos, os critérios também, e os padrões são aquele desempenho esperado pela organização. E os critérios vão representar as normas que vão, então, guiar essas decisões. Né? Então, o estabelecimento de padrões podem ser expressos através de quê? Do tempo, do dinheiro, da qualidade. Tudo isso são padrões, critérios aí que são utilizados pelo controle. Nós vamos ter também os custos, os índices e outros aí indicadores para estabelecer aí os padrões, né? Medir aí os padrões de desempenho e os critérios. E aí esse estabelecimento de padrões, eles vão corresponder aos objetivos que o controle deve assegurar ou manter. Então, para iniciar o processo de controle, é necessário aqui estabelecer esses padrões e esses critérios. Uma segunda fase é a observação do desempenho, que é aquele momento de obter as informações precisas a respeito do que está sendo controlado. E quando, né, o gestor consegue obter essas informações precisas, ele consegue então definir quais são os ajustes necessários para as operações, para que essas operações, né, das organizações ocorram então da forma correta e de acordo com as informações recebidas, né, através da observação do desempenho. Uma terceira fase é a comparação do desempenho com o padrão estabelecido. Então, essa comparação, ela é feita por meio de quê? De gráficos, por meio de relatórios. Então, são documentos, aí são formas de trazer
as informações para o gestor e ele conseguir fazer essa comparação de desempenho. E o controle é aquele momento que vai separar o que é excepcional para que a correção se concentre unicamente nas exceções ou desvios, né? Então a gente vê que o controle ele vai existir para apontar ali o que está sendo feito de forma errada, né? O que precisa ser corrigido, né? Quais são os desvios, quais são as exceções que estão acontecendo ali durante todo aquele processo, né? O que é excepcional, o que está acontecendo, né, de uma forma correta, o que está acontecendo com sucesso, mantém, né? O que preocupa o gestor e que merece a atenção do gestor é o que está sendo feito, né, de uma forma errada, o que está trazendo de falha ali para todo o processo e para todo o desempenho das atividades. E aí a gente tem, por uma última fase do controle, a chamada ação corretiva, né, que são variações, erros ou desvios que precisam ser corrigidos realmente, né, e corrigidos para que então as operações sejam normalizadas, que o sistema aí, né, funcione da forma correta, né, conforme então o planejado. Então a gente vê aqui, né, que o controle existe para que tudo seja feito da forma conforme foi planejado. E aqui a gente tem, né, apenas só para ilustrar, né, e reforçar essa questão do processo de controle ser cíclico, a gente trouxe aqui uma figura com as fases, né, mostrando exatamente como funciona, né, essas fases aí do controle dentro desse processo cíclico dessa função administrativa. Tá? Então é uma figurinha aqui boa para a gente memorizar, para poder entender como que as fases do controle funcionam. Seguindo aqui, a gente vai ver então aí umas características, né, aí principais para que um sistema de controle seja eficaz, né? Então, quais são as características que precisam estar presentes num sistema de controle, no processo de controle? E ele traz aqui, ó, o foco estratégico. E o que é o foco estratégico? Né? São todas aquelas atividades e operações que são críticas para o desempenho da organização, né? Que merece aí um olhar mais estratégico, um olhar lá mesmo dos gestores da organização. Porque esse foco estratégico, a observação dessas operações que são críticas, elas vão ajudar os gestores a cumprir com a missão da organização, né? Então, é esse foco estratégico que vai olhar a organização de uma forma mais macro. Uma segunda característica para o sistema de controle ser eficaz é a precisão. E quando a gente fala de precisão, a gente está falando de informações. As informações, elas necessitam ser claras e objetivas. Por isso fala da precisão, né? A precisão com que as informações são dadas ao gestor. Porque com essas informações claras e objetivas, o gestor tem aí a capacidade de tomar as decisões mais adequadas. Outra característica é a rapidez. E essa rapidez é para que aquela ação corretiva que o gestor precisa tomar, ela seja, né, feita a tempo, né, de produzir um resultado esperado. Então, a ação corretiva, ela tem que ser praticada a tempo. Então, quanto mais rápido o gestor tomar a ação corretiva, mais rápido ele consegue resolver o problema,
né, e fazer com que o sistema aí funcione da forma correta. Uma outra característica que a gente tem é a objetividade. E a objetividade tem muito a ver com a precisão, né? Quanto mais precisas são as informações, mais objetivas são essas informações para o gestor. Então, aqui também vai tratar das informações claras e, como o próprio nome diz da característica, objetivas para o gestor. A economia, né, porque o custo de controlar ele tem que ser menor, né, do que os seus próprios benefícios. Então, o custo de controlar tem que ser menor do que os benefícios, porque senão não vale a pena controlar. Se você gasta muito para desempenhar um controle, alguma coisa aí está errada desde lá o planejamento, né? Desde o planejamento, a organização e a direção. Então, o controle ele deve ocorrer, mas ele não pode custar muito para a organização, né? Ele não pode ser de custo elevado para a organização. Outra característica, critérios múltiplos. Por que critérios múltiplos? Porque a avaliação do desempenho, para ser mais precisa, ela tem que ter diversos aspectos, ela tem que abordar diversos aspectos. Quanto mais ampla, né, quanto mais amplo for o controle, mais informação o gestor vai ter, ele vai ter uma análise melhor dos resultados alcançados. ênfase na exceção também é uma característica, né, porque o sistema vai tratar aí das exceções, e vão ser essas exceções que precisam estar aí no foco da gestão. O gestor precisa se preocupar com as exceções e não com o que é excepcional dentro do sistema de controle, como nós vimos. E última característica é a aceitação. E quem que tem que aceitar, né, esse sistema de controle? Quem tem que aceitar o controle? São os colaboradores. Porque os colaboradores, né, os indivíduos ali que compõem a organização, eles tendem a ter uma resistência a serem controlados, né? Eles veem muito isso com desconfiança, né? Será que não confiam em mim? Por que estão me controlando tanto assim? Então, para um sistema de controle ser eficaz, as pessoas precisam entender para que ele serve, né? Por isso que a característica aqui da aceitação. Né? Esse sistema de controle vai ser melhor aceito pelas pessoas, pelos colaboradores, se o propósito dele for informado, né? Se as pessoas souberem por que esse sistema de controle existe, né? E aí cabe ao gestor, né, mostrar que aquele sistema de controle não é apenas para ficar vigiando, né, o trabalho dos colaboradores, mas até mesmo para mostrar a utilidade daquela atividade realizada por ele, né? Mostrar, né, que o bom desempenho dele na realização das atividades traz bons resultados para a organização. Tá? Então aqui a gente tem esse conjunto aí de características que mostram quando um sistema de controle é eficaz. Continuando, nós vamos ver aqui a relação, né, entre o sistema de controle e o controle pelos níveis hierárquicos. Aqui a gente tem, né, a nossa conhecida pirâmide aí dos níveis hierárquicos, né, o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. E aí quando a gente fala de controle estratégico, é aquele controle feito pela alta cúpula da organização, né, pelos maiores gestores, pela alta administração, que vai ser, né, vão ser aquelas pessoas que vão acompanhar e avaliar o desempenho aí da organização no cumprimento da sua missão como organização. E também vai ser aqui no nível estratégico que vai acontecer o acompanhamento dos fatores externos da organização.
E até lembrando lá, né, do famoso Balanced Scorecard, o BSC, né, é no nível estratégico que o BSC é feito, né, porque é a alta cúpula, os grandes gestores, né, a alta administração da organização, que vai ali identificar os fatores internos, né, que são os pontos fracos e os pontos fortes da organização, e vão identificar também os fatores externos, que são as ameaças e as oportunidades ali que a organização tem dentro do mercado onde ela está atuando. Então a gente vai ter esse nível estratégico onde ocorre o controle estratégico. Mais abaixo na nossa pirâmide a gente vai ter o chamado controle no nível tático, que é chamado aí por muitos autores como controle administrativo. Então, vindo aqui, né, aqui nós vamos ter o controle administrativo também. Esse controle tático ou administrativo, ele é feito, então, pelas áreas funcionais da organização. Então, lembrando, RH, setor financeiro, a área de marketing, a área de produção, né? Então, aquelas áreas mais clássicas aí de uma organização. E nesse nível aqui do controle tático, a gente vai ter as chamadas informações especializadas, né? Cada área aí vai produzir as suas próprias informações de acordo com as suas áreas. Mais abaixo a gente tem o controle operacional, que aí vai ter o foco nas atividades e no consumo propriamente dito daqueles recursos que foram definidos lá na função administrativa das organizações, né? Então, esse consumo de recursos em qualquer área ali funcional da organização. E por que, né, que esse controle operacional trabalha com essas atividades e com esse consumo de recursos? Porque a área operacional é aquela mesmo que vai fazer tudo acontecer dentro da organização, né? Trata ali das atividades rotineiras, atividades do cotidiano da organização. E paralelo aqui aos níveis hierárquicos, né, esse controle por níveis, a gente vai ter os sistemas de controle. Então, no controle estratégico, a gente vai ter informações abrangentes, múltiplos critérios de avaliação, síntese das áreas funcionais, né? Então, no nível estratégico, no controle estratégico, existe uma visão aí do todo, né? Uma visão mais macro da organização. No controle tático ou administrativo, nós vamos ter os controles especializados com foco aí nas áreas de operações, como a gente viu. E no sistema de controle que está relacionado com o controle operacional, a gente tem o controle das atividades e o consumo dos recursos em áreas operacionais, que a gente viu também, né? Produtos e serviços, porque aqui é a parte mais operacional da empresa, onde os recursos são consumidos realmente, as atividades são mais numerosas. Então aqui a gente tem essa relação aqui que é bem importante da gente fazer quando a gente trata de controle por níveis hierárquicos e os sistemas de controle existentes dentro da organização. No próximo bloco, nós vamos falar sobre as classificações do controle e vamos fazer algumas questões sobre esse tema. Até lá!